A Tarde é Nossa. Agora 4:09, o nosso programa recebe hoje o educador e psicólogo Hudson Miranda. E a gente está sempre trazendo assuntos interessantes aqui no programa. E hoje o tema do nosso debate, do nosso assunto, da nossa discussão, no bom sentido, é justamente a pedofilia. A pedofilia, para quem não sabe, que refere-se à atração sexual de crianças e adolescentes. A classificação internacional das crianças classifica a pedofilia como um dos transtornos de preferência sexual e uma doença quase que exclusiva de homens. O indivíduo deve ter mais de 16 e ser 5 anos mais velho que sua vítima para se caracterizar o caso. E é o assunto que a gente traz à tona hoje aqui no nosso programa. Primeiramente, professor Hudson, obrigado pela presença mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, ouvintes da Educadora AM. É um prazer estar com vocês novamente e principalmente para discutir um assunto tão polêmico como esse, né? Para entender a pedofilia, o que é necessário para compreender, esses vários pontos de vista sobre um assunto tão delicado, tão debatido e tão perigoso, para muita gente? Bem, Alberto, o perigo reside numa questão muito simples. São as nossas questões, as nossas próprias questões sexuais, né? A visão contraditória da sociedade sobre a sexualidade e sobre as relações afetivos sexuais entre os seus membros não é de hoje, que são contraditórias, são complexas, né? E como nós, ao longo dos anos, não temos nos dedicado a estudar e a refletir, né, como um todo, a sociedade como um todo, sobre as suas questões sexuais, quer dizer, elas vão vivendo essas questões, mas pouco refletem sobre elas. Evidentemente que acaba surgindo um grande vácuo, um grande vazio, um grande espaço para as polêmicas e as dificuldades de lidar com questões que são humanas, né? E a pedofilia é uma dessas possibilidades humanas, né? Ao contrário do que muitos possam pensar, do horror que causa, obviamente, né, casos mais extremos, né, e da própria demonização da pedofilia como vem ocorrendo. E aí aqui não estou defendendo nem A nem B, mas só registrando o que está ocorrendo. E isso acaba sendo um sinal claro de como nós temos deixado de lado, né, essas questões e como isso não tem feito parte do nosso cotidiano de reflexões, né? Bem, partindo para algumas questões que são importantes, como você relatou, os parâmetros para se caracterizar a pedofilia, é bom que se registre, né, que, em primeiro lugar, embora seja predominantemente um fenômeno que tem sido visto, tem sido registrado em homens, né, também existe o acontecimento, a manifestação em mulheres. E evidentemente que é muito mais difícil de registrar, uma vez que o público feminino ele tem uma relação afetiva, né, com a infância muito diferenciada do público masculino, né, bastante diferenciada. E isso torna, inclusive, o registro sobre essa manifestação muito mais difícil também. Também ocorre, embora também seja mais raro, a pedofilia com adolescentes, né? Ou seja, com adolescentes de 16, 15 anos, 17, né? Em relação a crianças. No Rio de Janeiro, ano passado, por exemplo, a gente teve um caso que ficou mais conhecido, né? De quando a Polícia Federal teve acesso à casa do rapaz que tinha no seu computador um acervo muito grande, né, de vídeos e de fotos pornográficas envolvendo criança, né? Ele suicidou-se, né? Ele correu, na hora que a Polícia Federal entrou pelo apartamento, ele ficou bastante incomodado e naquele susto todo ele foi para a janela e pulou da janela, né?
Então, na verdade, isso não é o único caso. Existem alguns casos, né, envolvendo pedofilia. E tem uma coisa interessante também, quando há um abuso, né, eu já fui repórter policial, e quem o é sabe muito bem, que a lei, se é que, eu acho que lei, dentro da cadeia não tem lei, mas tem um código, os presos têm um código, e eles não admitem casos de estupro, abuso contra crianças, contra adolescentes e por aí afora. São pessoas que, se caírem numa cadeia, automaticamente já vão chegar numa condição de, psicologicamente, saber que a coisa vai complicar para o lado dela, né? Vai passar a sofrer maus tratos também. Sim. Bem, quando se trata dessa questão de presos não admitirem isso ou aquilo, eu parto do princípio seguinte: crime é crime, né? Eu acho que não compete aos presos definirem, aos detentos definirem esse tipo de código. Eu não sei, o senhor está como psicólogo. Eu acho na realidade o seguinte: evidentemente que os crimes sexuais são crimes que causam mais impacto. Sim, principalmente na mídia, né? Principalmente na mídia. E aí convém a gente discutir a ética dessa mídia também. Por quê? Porque como é um crime de grande repercussão, nós precisamos ter certeza, né, de que aquele crime realmente foi praticado por aquela pessoa antes de divulgar. Esse deveria ser o parâmetro adequado, né? E infelizmente na sociedade do espetáculo, né, e do imediatismo, nós fazemos o contrário. Nós primeiro temos a presunção, e numa sociedade, né, de impunição, de impunidade, de dificuldade, né, de punir, né, uma sociedade que parte do princípio primeiro da culpa, depois da inocência, né, convém a gente discutir até onde nós podemos levar uma situação dessa. Por quê? Hoje, se eu lanço uma denúncia sobre você, né, sobre uma ação pedofílica, até que você prova que é inocente, todas as emissoras de rádio já cobriram, de televisão, já saiu na internet em poucos minutos, já se espalhou, a sua foto já está lá, né? Sua vida profissional já está destruída, você já está demitido, provavelmente, ou no mínimo afastado, né? E se for uma mentira, sabe o que vai ocorrer com inocência? Vai ser uma nota no rodapé. Então eu fico muito preocupado com essa ansiedade, né, por expor as pessoas, porque nós já tivemos um caso célebre, não é o único, né, que é o aquele de São Paulo, da escola base, da escola base, do casal de japoneses, né, que foi acusado de pedofilia. Eles tinham uma escola infantil. A vida deles foi destruída, né? A vida foi completamente destruída, a escola foi fisicamente destruída, né, queimada, destruída, e eles nunca mais se recuperaram, e são inocentes. Foi provado que não tinha nada a ver. Foi provado que eles não tinham nada a ver. Agora, professor, o que leva uma pessoa a abusar sexualmente de uma criança ou adolescente? Olha, não existe consenso a respeito disso, né? Aqueles que defendem a ideia, a vertente biológica ou neurobiológica, vai falar que há alguma coisa, né, alguma alteração neuroquímica ou cerebral, alguma coisa nesse sentido, né? Como eu não pertenço a essa vertente, o que a psicologia geralmente vem tentando compreender essa situação, né? Alguns fatores que eu acho que a gente precisa refletir sobre eles. Isso não quer dizer que todos nós somos suscetíveis a isso, no sentido, né, de uma tendência maior, e até por aí vem a complexidade da situação, né? Porque não vale para todos. Mas a gente há de reconhecer algumas questões. Por exemplo, nós temos acompanhado uma erotização infantil muito grande, e não é de hoje, né? Então, crianças que são vestidas de uma maneira bastante sensual, não é? São expostas a essa mídia sensualizadora, né? Consomem produtos, né, roupas no modelo sensual. Com isso, antecipam a fase adulta, né? Antecipam a curiosidade. E aliado a esse fator, porque não existe um fator ou dois fatores,
conjunto de fatores que podem ou não favorecer. Você tem, por exemplo, vazios afetivos, né, às vezes dentro de casa, e esses vazios, a criança que tem pouco vínculo, né, associado a isso, ela é exposta a uma erotização muito forte, ela acaba tendo um vazio aí afetivo, onde há espaço para aquela pessoa que se seduz facilmente pelo corpo infantil possa identificar esse vazio e trabalhar nesse vazio. E o que fazer para evitar isso, no caso especificamente desta exposição, né, que o professor acabou de colocar? O que a família pode fazer para conter esse ímpeto que cresce assustadoramente, porque a televisão mostra toda hora coisas que o horário é impróprio, mas aí tem aquele negócio, não vamos voltar à época da censura, mas algumas coisas são mostradas, realmente são mostradas antes da hora. Sim. Bem, é importante voltar à censura, sim. Né? A censura não é um palavrão. A censura é uma palavra, é um método que nós precisamos utilizar de uma maneira moderada e equilibrada, né? A censura virou um grande vilão, né, para todo mundo. Monstro, né? E a partir daí ninguém quer falar em censura. Mas nós precisamos sim apresentar o mundo à criança em momentos corretos, né? E existem coisas que são impróprias para as crianças mesmo. A censura tem que existir para a criança. Tem que existir, né? Ela precisa existir, né? É preciso haver uma moderação, né? O que essa criança pode ver na internet? O que essa criança pode ver na televisão? O que essa criança deve ouvir ou não? E mesmo quando essa censura vai sendo relaxada aos poucos, né? O que acontece? É necessário, é fundamental que esse pai e essa mãe, ou o cuidador, estejam muito próximos dessa criança. Ou seja, que haja um vínculo de confiança. Confiança, não é vigilância, né? É estabelecer um vínculo de confiança de maneira que a criança não sinta a necessidade de buscar este vínculo e esta confiança em outra pessoa. Sim. Né? Ou seja, que esse vazio seja preenchido, né? Esse espaço seja preenchido pelo pai, pela mãe, pelas pessoas de confiança mais próximas, né? E a partir daí diminui-se a possibilidade desse assédio. E até amplia-se a possibilidade, pelo diálogo, né, de não tratar a sexualidade como algo feio. Algo que não se fala em absoluto. Porque isso desperta curiosidade também. E aí o que nós podemos dizer? Não, mas aí a criança procura, pela curiosidade a criança se vê seduzida. Só que ela não tem maturidade emocional para conviver com essas possibilidades. E aí podem surgir justamente aquelas cicatrizes, aquelas marcas, né, que a gente já sabe muito bem quais são, a partir do momento que a criança vai tomando, né, com o tempo, vai percebendo o significado daquilo ali, né? Quer dizer, aquilo acaba se apresentando como algo que acaba... Professor, nós vamos para o rápido intervalo, né? A gente está com um probleminha técnico, vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, vamos continuar o assunto e já eu vou a Belo Horizonte também com a Samira Horta. Vamos faturar, Tiagão, eu volto, estou começando aqui com o professor, educador e psicólogo, o professor Hudson Miranda. A gente está falando sobre pedofilia, um assunto interessante, até já. Continuo aqui com o professor Hudson Miranda. Professor, a gente falava que leva uma pessoa a abusar sexualmente de uma criança, lá no nosso assunto pedofilia, mas o fato de um adulto vir a cometer isso pode ter ligação a algum trauma quando ele também era criança ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver, não. Ele pode sim. Isso não é um fator determinante, né? Quer dizer, alguém que sofreu esse abuso, né, foi vítima desse ato na infância, não quer dizer que necessariamente ele vai reproduzir isso na sua fase adulta, né? E não quer dizer também que todos os que praticam esse ato sofreram algum trauma nesse sentido, né? Por isso que eu falo, essas questões que são colocadas, muitas vezes como verdades absolutas, precisam ser observadas com muita calma, porque a nossa sede de fazer justiça, às vezes, esbarra justamente nesses parâmetros que são muito subjetivos, não são objetivos, né? Por exemplo, quando eu falo
Outro dia eu vi um debate na TV, onde uma profissional respondia a uma mãe que tinha dúvidas sobre se a criança fantasia ou não fantasia, né, se deveria acreditar em criança e tal. Bem, a resposta dela foi que sempre, 100% você deve acreditar na criança, porque a criança não fantasia, né? Ora, a fantasia é um dos instrumentos da infância, né? Não quer dizer que você deve ignorar o conteúdo que a criança expressa, mas quer dizer que você não deva se precipitar. Ou seja, se há desconfiança de que a criança está sofrendo algum tipo de abuso ou está passando por essa situação, né? Obviamente que você deve recorrer a um profissional qualificado para que ele possa, num processo adequado, né, psicológico, acolher essa criança e, a partir desse acolhimento estruturado, adequado, especializado, ele possa identificar se essa fantasia, se esse conteúdo que está sendo colocado para fora, ele tem uma conexão direta com um ato concreto, né? Ou se ele é resultado de outros processos, né, emocionais ou cognitivos, sociais, etc. Né? Então é preciso ter muita cautela nesse sentido. Eu vejo com certa preocupação, por exemplo, a campanha, é claro que tem o seu mérito, a campanha do senador Magno Malta, né? O senador que preside a CPI da pedofilia no Brasil, né? Acho que tem feito um trabalho, por um lado, relevante, que tem o seu mérito e que merece o nosso respeito e atenção, né? Mas quando você vê, né, o calor emocional dos pronunciamentos do senador Magno Malta na tribuna do Senado, né, isso nos coloca numa perspectiva de cautela, de cuidado, porque são discursos de demonização, né, do pedófilo, né? E aí você você incita a sociedade a quase um processo de inquisição pública, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado justamente pelos equívocos que podem surgir, compreende? Então eu acho que na verdade a sociedade precisa ser conclamada a ser chamada a discutir mais o assunto e ampliar o espectro de discussão da pedofilia para a sexualidade como um todo, que a partir daí se compreende alguns processos, como o que eu falei agora mesmo, que é o processo de sensualização, de erotização infantil, que é um fator contribuinte para esse processo, para essa atração, uma sociedade de consumo que ridiculariza o ser criança, né? É um mico ser criança, né? Você tem filho, você deve saber disso. Você deve ter ouvido a criança não querer ser criança, né? Porque o gostoso é ser adolescente, não é verdade? A maioria quer chegar a certa idade para ter liberdade disso ou daquilo. Rápido. E quando você chega à fase adulta, o sujeito não quer crescer. Ele quer se manter ancorado na fase, né, da juventude, né, daquele auge da juventude, porque o interessante para a sociedade é isso. Ser um idoso não é interessante, ser um adulto não é interessante, ser uma criança não é interessante, né? Quer dizer, o interessante mesmo, o gostoso, é estar naquela fase de consumo e ao mesmo tempo aquela fase de prazer intenso, sem muito compromisso com o outro, né? E aí, por esse fator que a gente acha que é ingênuo, né, é um fator que é contribuinte para todo esse processo. E para isso, para a gente compreender isso, quer dizer, dia 21 de novembro nós vamos discutir pela terceira vez pedofilia, o meu núcleo de estudos. Nós já discutimos 3 vezes pedofilia. Uma das vezes nós estivemos aqui com o delegado da Polícia Federal, discutindo justamente o acesso à internet, como é que essas crianças convivem em casa, né? Por exemplo, é muito comum a gente ver crianças que não são crianças de rua, né? 1 a 2 horas da manhã perambulando pela cidade, né? Basta sair a qualquer hora, na sexta, no sábado, você vai ver crianças aí de 8, 10, 12 anos andando em grupo. Né? Fora do horário, fora do horário, permitido pelo estatuto. É muito comum, por exemplo, quando um filho seu chega em casa com algo
que não foi você que deu, não foi a mãe que deu, não foi um parente, quer dizer, o pai precisa perceber isso, né? Verdade. Quer dizer, e tem pai que não dá conta disso porque ele não acompanha a criança. Então ela chega com presentes, né, dados por estranhos. Alguém deu, né? Alguém passou deu. Isso aí. Foi um estranho que está se aproximando. Que estranho é esse? Quem é essa pessoa? Qual é o vínculo dessa criança? Né? Qual é o círculo de amizade dessa criança? Né? Quer dizer, ela entra na internet, ela vai onde? Ela faz o quê? Volto a dizer, não se trata de vigilância. Se trata, se esse pai acompanha essa criança, essa mãe acompanha essa criança desde cedo, se essa criança se sente preenchida emocionalmente, sente confiança com esse pai e essa mãe, naturalmente ela vai falar. Professor, eu perguntei o seguinte, o fato de um adulto vir a cometer, né, algum tipo de abuso contra uma criança ou adolescente, pode ter uma ligação, algum trauma quando ele era criança. Agora, por outro lado, a pessoa que sofre isso na infância, ela pode vir a ser um pedófilo na maioridade? Pode. Como eu te disse anteriormente, pode passar isso aí? É uma possibilidade, né, dela reproduzir. É a mesma situação, é uma forma de violência, é uma violência sexual, né? Toda forma de violência, seja ela social, cultural, né, familiar, de todo tipo de violência, ela, uma vez que você experimenta isso numa fase tão importante quanto a infância e a adolescência, ela pode se reproduzir. Depende da intensidade, com quem ocorre, que significados deixa, que marcas deixa. Porque para cada pessoa, um mesmo ato pode representar, pode ter significados e marcas de profundidade e extensões muito distintas. Por exemplo, quando esse abuso ocorre dentro de casa, pai, padrasto, tio, algum parente próximo, pode ser um sinal diferente para o futuro dessa criança? Geralmente, quando ocorre essas situações de parentes muito próximos, né, existe uma dificuldade muito grande desse jovem, ou dessa jovem, desse adolescente, desse futuro adulto, por exemplo, de criar laços familiares, né? Porque ele aprendeu, ele viu, né? Ele experienciou, ele vivenciou uma família que deixou muitas marcas negativas. Então, como construir uma ideia de uma família saudável, né, de uma família interessante, de uma família que traga alegrias, se a vida dele foi constituída de um viver familiar sofrido, extremamente sofrido, né, causador de marcas tão profundas como essa, por exemplo. Né? A própria violência doméstica demonstra isso também. Né? Quer dizer, crianças que são submetidas a uma violência doméstica muito forte, obviamente elas têm muita dificuldade na sua fase adulta de estabelecer laços afetivos que proporcionem, né, uma constituição familiar que seja saudável. Agora, isso não é uma regra, né? Isso é uma condição que aproxima a vítima dessas questões, dessas possibilidades negativas, né? Mas isso não quer dizer que, como matemática, né, 2 mais 2 são 4, isso vai ocorrer, né? Aquela criança, por outras vias, ou pelo acolhimento, ou como ela vai elaborar essas cicatrizes, né? Como ela vai tentar cicatrizar essas marcas, também vai contar, e como o desdobramento disso vai ocorrer, também vai contribuir, como os novos laços vão se estabelecer, como ela vai perceber, né, esse trauma, essa dificuldade, também evidentemente que vai contribuir para a formatação de uma nova forma de viver, e de superação dessa situação tão traumática, tão dolorosa. E alguma forma de perceber isso, a família, alguém que está próximo, perceber que a criança está tendo algum tipo de problema dentro de casa, por exemplo, com alguma pessoa assediando? Tem como perceber, uma maneira de ter uma percepção sobre isso? Tem, na medida em que essa criança, quando ela está sendo assediada, ela muda o comportamento, né? A criança, geralmente, até no brincar, ela se expressa, né? Muitas vezes, algumas crianças se tornam mais agressivas, outras se tornam muito entristecidas, né? Quer dizer, isso vai variar um pouco. Cada uma reage de uma maneira. Vai reagir de uma maneira. Agora, o que é fato? A
aquela criança não é indiferente ao que está acontecendo, ela muda, ela reage, né? Quer dizer, a forma de reagir vai variar, mas ela vai alterar essa forma de reagir, vai acontecer. Agora, quanto mais eu acompanho, porque é claro que mesmo aquele pai, aquela mãe, que é presente, que estabelece um vínculo, que tem uma relação de confiança com a criança, é claro que ele não está isento 100% de uma ocorrência nefasta como essa, né? Com alguém próximo, um amigo próximo, ou uma amiga próxima, ou um tio, ou um primo, alguma coisa nesse sentido, né? Certo. Agora, entretanto, quanto mais próximo esse pai está da criança, esses familiares estão da criança, mais precocemente eles vão identificar uma mudança de comportamento caso ocorra, né, esse ato venha a ocorrer, né? Quer dizer, isso vai poder ser descoberto de uma maneira muito precoce e Sim. com isso deixar marcas menores ou menos profundas, né? Agora, quanto mais distraídos estiverem, quanto mais distantes estiverem, mais espaço vai haver para o pedófilo, né? Porque ele entra, como eu disse, nesse vácuo, nesse espaço. O menor espaço que tiver, ele vai estar observando, ele vai acompanhar isso. Então, teve esse espaço, ele entrou. Se há um acompanhamento muito forte, essa tentativa vai ser frustrada. E vai tentar... Como já ocorreu várias vezes, a gente sabe, tem notícias disso. Né? O professor, tem mais uns 3 minutinhos ali. É possível superar esse trauma, né? Porque uma criança abusada sexualmente, ou abusada fisicamente, ou abusada de qualquer maneira, fica não só para a criança, mas para a família também. Não é? E cria até certo ponto, depois de comprovados os fatos, que a gente falou nas possibilidades de se julgar ou condenar alguém antes de um julgamento qualquer. Mas quando se levanta os fatos, quando se chega a um determinado acusado, e que chega-se a culpa para os pais, para as crianças, para a família, até para a sociedade, dá uma frustração de querer fazer alguma coisa. Aí que vem aquela coisa de fazer justiça com as próprias mãos, querendo ou não, passa assim pela cabeça. Esse trauma pode ser superado com o passar dos tempos, pela família e por quem foi abusado? Sim, a possibilidade, né, para o ser humano, sempre há possibilidade de recuperação, né, de superação da dor. Né? Evidentemente que aí entra em cena uma série de fatores ligados à história dessas vítimas, né? Que aí passa a ser também a criança e a família em torno, que é atingida por isso aí, né? Então, essa configuração familiar, essas relações familiares, como é que elas se estabelecem, os sentimentos de culpa que vêm à tona quando isso ocorre, né? Quer dizer, tudo isso, como isso vai ser trabalhado e elaborado, né, num processo de atendimento, de acolhimento, é que vai contar especificamente, né, para essa superação que não tem data marcada. Que caso a caso, existem casos onde a superação é mais rápida, existem casos que a superação é mais prolongada, existem casos onde os desdobramentos muitas vezes são mais trágicos ainda. Quer dizer, cada caso é um caso muito específico, né? O que eu gostaria de ressaltar nesse finalzinho é que primeiro, que a sociedade precisa discutir mais firmemente e mais profundamente, de maneira mais abrangente, a sexualidade, e isso eu faço um apelo a professores, a pais, né, aos educadores, que se abram para essas discussões, porque quanto menos nós discutimos estas questões, quanto mais tabus uma sociedade tem, mais espaço para a marginalidade em torno dos tabus ela cria. Né? Então, quanto mais tabus nós destruímos nesse sentido de compreendê-lo e de enfrentamento, né, dessas questões que às vezes nos angustiam ou com as quais nós temos dificuldade de lidar, mais fácil nós lidamos com os nossos filhos e com isso nós vamos estreitando as possibilidades de uma ação marginalizada ou marginalizadora em relação a essas questões. E um outro fator que nós temos buscado constantemente, inclusive discutindo aqui nesse espaço, a judicialização de tudo, também no campo do direito nós precisamos discutir até as formas de punição,
né? Até, por exemplo, as faixas de punição. Por exemplo, nós podemos tratar, né, uma questão extremamente polêmica que hoje o direito enfrenta, né, e que a própria psicologia, né, discutindo isso com o direito. Eu posso tratar da mesma forma um adolescente de 17, né, que tem uma relação com um de 14, ou de 13, ou de 12, né, que estão numa faixa muito próxima. Porque o que diz é que mesmo de 5 anos. 5 anos, né? Se você pega um de 18 com 5, 13. Né? Você pega uma criança de 13 anos hoje, ela não é a mesma criança de 13 anos que eu fui e você foi. Sim. Ok? Ou seja, hoje ela tem acesso à informação, hoje ela tem uma precocidade de imersão na própria vivência sexual, que a gente não pode negar, né? Que acaba diferenciando as relações sexuais em si e as relações afetivas. Como é que o direito pode contemplar essa questão? É preciso discutir isso. É outra discussão. É outra discussão polêmica, lembrando que o direito está aí para isso, que a psicologia está aí para isso, por mais horror que isso nos cause. A gente não pode esquecer que há pouco tempo atrás, o Código Civil tinha um conceito de mulher honesta. Né? Ou foi discutido, inclusive, também. Foi discutido, foi abolido. Né? Foi abolido. Mas foi abolido há pouquíssimos anos atrás, não tem 10 anos. Com uma briga tremenda. Com uma briga tremenda, exatamente. Então, assim, e isso foi colocado que essa lei, nesse código, era um registro que? Um registro de uma sociedade, um registro moral. Um registro moral, bem retrógrado, né? Um registro moral transformado num código, né? Num código específico, código de lei. Né? A mesma coisa, nós precisamos discutir essas faixas, essa maturidade, esse acesso à informação, essas relações em si, para ter um tratamento verdadeiramente adequado para todos esses casos e essas nuances que existem no quadro, para a gente não trabalhar com radicalidade. Professor, tem 1 minuto ainda, né? 1 minuto e uns 10 segundos ali, rapidamente. Eu gostaria que o senhor deixasse um recado para algum adolescente ou criança que esteja ouvindo, alguma mãe ou um pai que esteja ouvindo e que foi abusado sexualmente. Que tipo de mensagem essa pessoa que tenha sofrido esse abuso pode receber de um psicólogo? Olha, a principal mensagem que eu posso deixar para alguém que foi abusado sexualmente é que não se entregue ao vazio, né? Que busque ajuda, que busque apoio, né? Para que num espaço profissional, né? Feito por um profissional, um psicólogo, ele tenha uma acolhida adequada para trabalhar esse trauma, para trabalhar essa situação, esse sofrimento. A marca é profunda, mas o trauma tem como. Exatamente, mas de qualquer maneira a vida continua, né? E há como conduzir a vida após esse sofrimento, embora ele seja elevado, né? E a melhor maneira de lidar com isso é tendo um espaço de confiança onde você restabeleça a sua própria confiança, né? Onde você adquira autoconfiança e a partir daí possa acreditar no outro novamente, acreditar em si, né? Possa acreditar no estabelecimento de social, afetivo, amoroso, sexual, né? Sem que isso lhe traga a lembrança o sofrimento, né? Lhe faça reviver o sofrimento. Então, quanto mais cedo essa família e essa vítima procurarem um atendimento especializado, mais chances de reconduzir a sua vida e a partir daí, né, criar um novo patamar, né, de relações afetivas, ela vai existir, né? Nós podemos lembrar aí do último caso mais célebre de um estupro, né, do Polanski, né, do cineasta, onde a vítima dele se casou, se recuperou, né, do trauma,
desse sofrimento, casou, tem filhos, etc. e tal, né? Então há possibilidades, né? Agora essas possibilidades precisam ser trabalhadas, elas não acontecem por si só, por vontade própria. É preciso investir numa nova forma de viver. Tá certo. Professor, obrigado mais uma vez. Próximo encontro nosso, não sei se tem jeito aí, dia 11, a gente vai falar sobre assédio moral, é o nosso próximo tema aqui no programa, hoje pedofilia, né? Semana passada o limite dos filhos na escola, hoje pedofilia. Sim. Próximo encontro nosso, vamos estar falando sobre assédio moral, que é um assunto também que... Sim, assédio moral na escola, no trabalho. Né? Então, nos mais variados ambientes, né? Que na escola se chama de bullying. E tem gente que é assediado e nem sabe que está sendo assediado. Sem dúvida nenhuma. Professor, muito obrigado. Até o próximo programa, se Deus quiser. Até o próximo.